Outra força de contato, que eu já vou adiantar nesta aula, mas que trabalharemos em mais detalhes na próxima aula, é a força de atrito. A força de contato da mesa sobre o objeto é a soma de duas componentes perpendiculares, que eu revelarei a seguir. A minha situação é a seguinte: existe uma mesa, sobre essa mesa um tijolo. Sobre esse tijolo há três forças. Uma, a força peso, que a terra exerce no tijolo. Uma força aplicada, alguém puxando o tijolo. E uma força de contato da mesa sobre o tijolo. Veja que essa força de contato ela está inclinada à esquerda, porque essa força de contato ela está equilibrando a força resultante entre a força peso e a força aplicada. Nós ainda não vimos vetores no plano. Nós sempre vimos vetores ou na direção vertical ou na direção horizontal. E aqui, pela primeira vez, estamos trabalhando com vetores em direções diferentes. Existe uma regra chamada regra de paralelogramo que nos diz que a força resultante entre dois vetores perpendiculares entre si está na diagonal. Então, a resultante da força peso com a força aplicada é um vetor resultante que se encontra na diagonal desse paralelogramo. E essa força resultante cancela a força de contato que a mesa exerce no objeto, no tijolo, no caso. É por isso que essa força de contato está inclinada. E nessa situação, a força resultante, a soma das três forças, é igual a zero. A força aplicada mais a força de contato mais a força peso tem resultante nula. Logo, o tijolo está em equilíbrio. Mas voltando em específico para a força de contato, eu disse que ela é a soma de duas componentes perpendiculares. Quando a força aplicada atua, a superfície da mesa atua como se fossem molas. E essas molas vão produzir uma força de contato que vai estar na diagonal. E essa força de contato na diagonal é uma resultante de uma força que nós chamamos de força normal, uma força de compressão, e uma força de atrito. A força normal recebe esse nome porque essa força normal é uma componente perpendicular à superfície da mesa. E a força de atrito é uma força paralela ou tangencial à mesa. Essa força de atrito se opõe ao movimento relativo entre o tijolo e a mesa. Assim, a força de compressão normal é perpendicular à superfície da mesa. E a força de deformação paralela à superfície de contato é o atrito. Na direção do movimento, a força resultante é, portanto, a força aplicada mais a força de atrito. Veja que quando eu escrevo a força resultante na forma vetorial, eu sempre uso sinais positivos. O momento final do tijolo é o seu momento inicial, mais a força resultante vezes o intervalo de tempo de interação. A força de atrito vai se ajustando à força aplicada, até que a velocidade do tijolo tenha a velocidade constante. E neste caso, a força aplicada vai ser igual à força de atrito, ou acelerado. Neste caso, a força aplicada vai ser diferente da força de atrito.